Alegria, irmãos, alegria, júbilo, porque o Senhor ressuscitou. Aleluia, nós fomos salvos pela sua Páscoa. Hoje é sábado de aleluia. Eu sou Lucas Carvalho, esse é o Lançar as Redes, e hoje é dia de ressurreição. Eu vou jogar minhas redes. Bem, irmãos, muito bom dia, alegria estar aqui com vocês. Vamos tentar fazer um grande apanhado dos pontos mais importantes, dos símbolos mais importantes da celebração de hoje. Hoje, o sábado de aleluia das celebrações do ano, é ela que, segundo Bento XVI, ilumina o ano litúrgico como ano da salvação, como ano da graça, o ano que Deus faz a bênção. Todos os anos é o ano da graça, isso é bonito, e a luz irradia exatamente do tríduo pascal, que fecha hoje, fecha com a ressurreição de Cristo. Eu queria apresentar assim, rapidamente, tentar fazer o mais breve possível, os principais pontos da nossa vigília pascal. A primeira coisa é que o sábado, o dia do sábado, durante o dia, o sábado de aleluia, durante o dia antes, né, ele é um dia de espera, ele é um dia de silêncio, de escuta, de preparação. No sábado, irmãos, né, durante o dia, Jesus está no sepulcro, Jesus desceu à mansão dos mortos, está no sepulcro. Jesus não ressuscitou ainda, então nós estamos na espera, nós estamos no silêncio, nós estamos como se preparando, como nos grandes momentos, sabe, o grande momento do filme, a hora que vai acontecer a cena mais importante, todos ficam em silêncio. Ou quando o cara vai bater o pênalti na final, sabe, todo mundo fica. Ou ainda quando você vai mergulhar e você respira bem fundo. Esse é o silêncio do sábado de aleluia. Estamos nos preparando para o maior de todos os momentos. Então é um momento de recolhimento, é um momento de estar com Deus de fato, de contemplar o mistério que nunca se acaba da morte, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Que, aliás, é bom dizer, a Páscoa é de fato essas três coisas, e não só a ressurreição. Não se pode separar paixão, morte e ressurreição. Uma é junto da outra. Se você quer ver Cristo ressuscitado, você tem que ver Jesus que sofreu e pagou numa cruz. Então, no sábado nós estamos nessa preparação. E aí, existem 5 grandes símbolos na vigília pascal, 5 grandes temas que nós tentaremos passar aqui, o quanto eles valem, o quanto eles podem tocar a nossa vida, o quanto eles são especiais. E a vigília, né, o sábado de aleluia, ele vai fechar a Semana Santa, né, a grande semana, a semana das semanas, que é a semana da nova criação, em que nós somos redimidos no sangue de Cristo e tal. E no sábado de aleluia nós iniciamos a celebração. Dentro da igreja estão todas as luzes apagadas, todos nós estamos nesse silêncio do sábado durante o dia. Por isso que a vigília pascal tem que ser vigília, tem que ser à noite. Originalmente ela deveria ser feita meia-noite, no sábado para o domingo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo, mas na madrugada, né, de domingo. E de manhã o sepulcro já estava vazio. Então, tradicionalmente ela era feita meia-noite. Depois voltaram ela um pouco mais para cedo por questões práticas, para as pessoas poderem ir e voltar com segurança. Mas no sábado de aleluia inicia a missa, e você vai ver isso neste sábado grandioso, em silêncio. Estamos todos dentro da igreja, na escuridão. O mundo que espera Jesus ressuscitar, Jesus está no sepulcro, como se nós estivéssemos na escuridão sem Cristo. Então estamos nesse silêncio, nessa preparação. E aí lá fora, do lado de fora da igreja, o padre faz um fogo, né? O padre ou o diácono faz uma fogueira com pedras e com madeira, sei lá, com alguma coisa para queimar. E aí ele pega uma lasca
uma brasa da pedra e bota no turíbulo. Por quê? Ele abençoa o fogo, né, antes, depois faz isso, tira a pedra, um pedaço da pedra, uma brasa, e bota no turíbulo. Por quê? Porque a pedra angular, irmãos, é Jesus. Jesus é a pedra angular que sustenta toda a nossa vida, que sustenta toda a nossa existência. A pedra angular que sustenta tudo, mas que os pedreiros rejeitaram. Na cruz, como que nós, do mesmo jeito que nós lascamos a pedra para tirar um pedacinho, para tirar uma brasa, do mesmo jeito na cruz nós ferimos Jesus. E aí nós pegamos uma brasa do fogo, que é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo que jorrou do coração aberto de Jesus aquela água. O Espírito Santo que vem queimar as nossas vidas, que vem nos impulsionar, que vem nos curar, que vem nos santificar. O Espírito Santo que habita em nós, mas que vem tomar posse de nós, que vem nos livrar do pecado, né, nos impulsionar para a santidade. Este Espírito Santo sai de Cristo. Jesus promete que enviará o seu Espírito. Então esse é o primeiro ato que tem na missa. Jesus vai dar o Espírito Santo, é aquela luz. E a luz, irmãos, tem muito significado para nós. Pensem que na criação haja luz. A primeira coisa que tem na Bíblia, haja luz. A luz é exatamente o símbolo do toque de Deus que começa a vida. Pensem que a luz, quando diz a ciência, o estudo, que quando um óvulo se une a um esperma, os dois geram energia e sai luz dali. Então o toque de Deus gera luz, é sinal do toque de Deus, mas é sinal também de vida nova, é sinal de que ali está acontecendo uma nova criação. Na ressurreição, Jesus gerou a verdadeira vida, provou a verdadeira vida e nos deu a verdadeira vida. Ali estávamos nós, junto com Ele, estávamos sendo levados para o céu. Ele pagou na cruz e foi ressuscitado para provar que seu amor era eterno, para provar que Deus estava junto dele e que, como ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá para sempre. Quem crê em mim, mesmo morto, viverá. Jesus disse isso, então nós vivemos isso. Então a luz tem esse sinal de Deus, o toque de Deus que vai dar uma vida nova. E nós começamos a Páscoa lembrando que Jesus ressuscitou e no toque de Deus ali gerou a vida. E do próprio Cristo gera o Espírito Santo. Então começa a liturgia do dia, né, da vigília pascal. Então o padre entra com o círio pascal na igreja e canta, na hora que ele entra na igreja: eis a luz de Cristo. E nós respondemos: graças a Deus. Então se acende a vela do celebrante no círio. O círio é a ressurreição de Cristo, é o próprio Cristo representado ali, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Veja que no Antigo Testamento diz a palavra, que a palavra de Deus, que a lei de Deus é luz para os meus passos, luz para os meus caminhos. E veja que Jesus diz no Novo Testamento: eu sou a luz. Por quê? Porque Jesus é o verbo encarnado, porque Ele é a consumação da palavra, Ele é a palavra viva. Ele é a palavra, então Ele é a luz do mundo. É por Ele de fato que a luz chega, Ele é o caminho iluminado. É por Ele que chegaremos ao céu. Então, entra o círio pascal ali, e aí na primeira vez que ele diz: eis a luz de Cristo, acende-se a primeira vela, a vela do celebrante no círio pascal. Quando ele chega no meio da igreja, uma segunda vez ele diz: eis a luz de Cristo, e aí se acendem mais velas das pessoas que estão mais próximas e tal. E por fim ele chega diante do altar e diz: eis a luz de Cristo, graças a Deus. O agradecimento, o louvor, porque o Senhor nos tocou. E essa luz se espalha por toda a igreja, nós vamos acendendo a vela dos outros, mas a luz saiu primeiro de quem? De Cristo. Porque Cristo é a essência, Cristo é a fonte primeira de toda a salvação, de toda a luz, de tudo que temos. Começa em Cristo. É dele que jorra a água viva, é dele que jorra o Espírito Santo, é dele que veio a salvação, Ele quem nos deu a salvação. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a graça, Deus que se dá. Além disso, o padre entra e atrás vem a procissão. Por quê? Porque cumpre-se a profecia, né? Nós seguimos aquilo que está na Escritura em João capítulo 8, se não me engano. Deixa eu só confirmar aqui.
João capítulo 8, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não andará nas trevas. Então nós vamos atrás, nós seguimos Jesus, por isso que entra o Círio primeiro, depois nós entramos. Depois vem a procissão da igreja, porque nós vamos atrás. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Mas também faz alusão ao Antigo Testamento, a Páscoa judaica, quando o povo hebreu passou pelo Mar Vermelho, chegou ao deserto, Deus enviou na frente deles uma coluna de fogo que ia guiando eles pela noite. Então Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida e é a luz no nosso caminho, é Ele que ilumina os nossos passos. E interessante, Ele não é qualquer luz, Ele é a luz de fogo. Por quê? Porque Ele não só ilumina os passos, como Ele aquece o nosso coração, aquece a nossa vida. E nesse dia, irmão e irmã, nós temos que pensar nisso. A proximidade de Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele mostra como eu tenho que mudar. Porque quando eu me aproximo de Deus, eu vejo os meus defeitos, as minhas sujeiras. E aquilo aquece, aquilo queima, aquilo me purifica. Então Ele não é só caminho para o futuro, mas é para hoje. Ele me queima, Ele me muda. E aí nós entramos seguindo a Ele, acreditando que Deus vai nos guiar, que a ressurreição é a luz perfeita de Deus. E aí nós acendemos as velas vindas de Jesus, não só porque a luz vem de Cristo, mas porque nós seguimos o exemplo dele. E a vela, irmão, além de ser vida, né, ela produz essa luz que é vida, mas a vela, para produzir a luz, ela se consome. A vela se entrega por inteiro para poder gerar a luz, ela se consome. E do mesmo jeito Jesus fez, para dar a vida para nós, para nos dar a salvação, Ele se consumiu na cruz, se consumiu, pagou. E cada um de nós, com uma velinha menor, pequena, acende a sua vela dizendo: eu também quero consumir a minha vida para ser de Deus. Porque diz em Mateus capítulo 5, Jesus diz: vós sois a luz do mundo, portanto brilhe vossa luz diante dos homens, para que as pessoas vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Quem recebeu Jesus tem que dizer dele, tem que brilhar a luz. Recebemos a luz de Deus, essa luz tem que brilhar para os outros. É por isso que nós espalhamos a luz de Cristo. Mas essa luz é luz de vela, é luz que se consome. Não é vida fácil, não é Páscoa. E Páscoa é passagem do pecado, da tristeza, da morte para a vida. E isso vem pela cruz. Nós passamos pela cruz para chegar à ressurreição. Chegaremos à glória pela cruz. Mas é pelo Calvário que se chega à glória. Então, Jesus dá o exemplo, nós seguimos e dizemos: se vamos fazer as boas obras que Jesus disse que nós teremos que ser, para sermos luz no mundo, vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, nós teremos que nos consumir também pela causa. E aí, chega lá em cima, é colocado o círio pascal no lugar adequado, e o padre ou o diácono cantam o precônio pascal. Precônio pascal que canta as maravilhas do Senhor, que canta de forma belíssima a Páscoa do Senhor, que faz alusão inclusive ao trabalho das abelhas que fazem o mel, que montam o círio pascal, nos lembrando como cada um de nós trabalha para formarmos o corpo místico de Cristo. Foi composto por Santo Ambrósio e Santo Agostinho, é belíssimo, muito bonito mesmo. Você vai ver cantar essa anunciação da Páscoa, é perfeito, é incrível. Então nós vemos aquilo, vemos como a Páscoa é incrível, como é bom, como Deus nos transforma e faz em nós. Então, depois disso, nós começamos as leituras. Então, se o primeiro sinal, o primeiro grande símbolo da noite de vigília de Páscoa é a luz. Cristo é essa luz nova, é a nova criação, é a nova vida, o toque de Deus, tudo isso que eu já disse. A segunda coisa são as leituras. Tradicionalmente, no sábado de Aleluia se fazia o batismo, que hoje era feito o batismo dos catecúmenos, óbvio, o batismo de quem não é católico ainda, mas hoje se faz a aspersão, lembrando do batismo. Nós vamos falar melhor do batismo depois. Só que aí, como os catecúmenos, as pessoas que não eram batizadas ainda, iam se batizar naquela noite, na noite da ressurreição,
Então se pedia que eles se aproximassem e lia-se, né, as leituras da história da salvação. Começando lá em Gênesis, e passando pelo dilúvio, e passando por Abraão, e passando pelos Moisés, os profetas e tudo mais. Então se mostra nas leituras a mão de Deus. Nas leituras é um aprendizado para que os catecúmenos, aqueles que precisam se batizar, que vão entrar na igreja, vejam como era difícil a vida dos profetas, como era difícil a vida dos santos, mas que o nosso Deus sempre esteve ao lado do povo, que Deus desde sempre, desde o início, desde a criação, escolheu o seu povo e deu a mão para ele, estava em seu auxílio, perdoava os seus pecados e os redimia, ia atrás e dava força para quem era fiel. Deus sempre esteve ao lado do seu povo. Então a segunda grande coisa que tem na vigília é a palavra de Deus, que mostra como Deus sempre esteve ao nosso lado. Como esta palavra é forte para nós. Deus sempre esteve ao nosso lado, mesmo antes de Jesus, desde sempre. Deus sempre esteve ao lado da humanidade. E hoje não será diferente. Deus continua ao seu lado. Queira continuar no caminho de Deus. Queira entrar nessa luz, nessa ressurreição. E aí, irmãos, depois que se faz 7 leituras do Antigo Testamento, 7 que é o número perfeito, que é o número dos dias da criação, é o número de tantas coisas, né? Eu não preciso citar aqui, 70 vezes 7 perdoar, e enfim, 7 é o número perfeito na Bíblia. Então, depois de 7 leituras do Antigo Testamento para mostrar que perfeitamente Deus coloca a sua mão e ajuda o seu povo e o guia, e que esta revelação foi se construindo, que historicamente Deus esteve presente. Então se chega na 7ª leitura, depois da 7ª leitura as luzes se acendem na igreja e nós cantamos Glória in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas. A igreja entra na alegria da ressurreição, a ressurreição faz brilhar essa felicidade. E aí nós lemos a primeira leitura, que é Romanos 6, que fala exatamente sobre o batismo. E aí depois o padre canta o aleluia. O aleluia, cara, chegou a hora, Jesus ressuscitou, é felicidade demais, é júbilo. E Bento XVI faz uma reflexão belíssima sobre esse júbilo, que é o terceiro grande sinal. O primeiro é a luz, o segundo é a palavra, o terceiro é o canto de felicidade, o canto de glória. Porque quando nós passamos por uma situação muito feliz, quando nós estamos muito felizes dentro, nós temos vontade de falar para as pessoas, todo mundo que passa, você quer contar, você quer dizer, cara, tô passando por isso, você não acredita, vou ter um filho, ou sei lá, ganhei um carro, eu consegui passar no meu vestibular, eu ganhei um emprego, subi de cargo, seja lá o que for, casei. Se você está muito feliz, você conta para as pessoas e você quer divulgar porque a alegria transborda. Agora imagina, meus irmãos, a alegria que nós temos, porque o próprio Cristo entrou no meio da história, tocou a humanidade, nos salvou e ressuscitou. Na ressurreição existe uma prova, existe uma certeza, o amor é mais forte do que o ódio, a vida é mais forte do que a morte, Deus é mais forte do que qualquer pecado, não importa o que aconteça, nós, se nos unirmos a Ele, venceremos até mesmo a morte. O único mal irremediável, como diria o filme do Alto da Compadecida, mesmo esse, Deus é mais forte do que Ele, Deus é maior, quem crê em mim, mesmo morto viverá, diz Jesus. Então, na ressurreição existe esse júbilo, esta alegria, esta certeza na confiança do céu. Então essa alegria não é só falar, é maior do que as outras alegrias. Então nós cantamos de alegria. E aí é interessante porque na Bíblia o primeiro relato de canto do povo de Deus que tem é exatamente depois que o povo passa pelo Mar Vermelho, o mar volta e fecha e está garantida. Deus de fato cumpriu aquilo que prometeu. Estamos livres. E aí, pela alegria de ter visto a Páscoa, a primeira Páscoa, os homens cantam junto com Moisés a alegria do Senhor, o júbilo. E se eu não me engano, esse é o terceiro salmo da noite, assim, o terceiro canto de resposta da noite, da vigília pascal. Então, a alegria é tamanha que nós cantamos, esta é a ressurreição em nós, é o júbilo, é a alegria, não se pode viver uma vida de tristeza diante do Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo na tristeza, mesmo nas tribulações, nós somos felizes porque o Senhor está conosco e nós colocamos a nossa confiança no Senhor.
Então é esse júbilo, essa alegria que rompe depois de toda a quaresma, um tempo de penitência, de conversão, rompe na alegria do mistério da Páscoa. Este é o terceiro grande sinal, o júbilo, a alegria, o canto. E aí, depois da homilia, o padre vai até a água, ou o diácono que estiver celebrando, abençoa a água e faz uma bênção falando das coisas que Deus realizou pela água na Bíblia. E você veja, no versículo 2 da Bíblia, no segundo versículo, está: o Espírito pairava sobre as águas. No dilúvio, irmãos, as águas destruíram o povo, só ficou Noé. Depois em Moisés, quando eles vão ser libertos, Deus abre o mar, pois fecha o mar em cima dos egípcios. Naamã, que vai falar com Elias, e Elias manda dizer que ele tem que se lavar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado de sua lepra. O mesmo Rio Jordão que no Novo Testamento João Batista vai batizar. A mesma água que Maria pede que Jesus transforme em vinho. A água que escorre do peito aberto de Jesus. A água que está na passagem da Samaritana, que Jesus disse: se você soubesse de quem pedes água, tu mesmo pedirias, ele te daria da água da vida, e do seu coração nasceria uma nascente de água viva. Não teria mais sede. A água tem todos esses sentidos de vida, mas também de morte, quando no dilúvio, quando no limite, o povo de Deus que precisa passar pelo mar. Então a água tem esses dois grandes sentidos, tanto da dificuldade do limite da morte, como da vida. Por quê? Porque ele abençoa a água, depois ele pega o cílio e coloca na água. Por quê? Por quê? Porque Cristo entrou nas águas da morte, nas águas que nos matavam, nas águas que nos arrependiam no pecado. Cristo tocou-as e foi lá no fundo, na verdadeira morte, para poder nos santificar, para poder nos dar a água da vida, o Espírito Santo de Deus para nos dar a vida eterna. Jesus vai aonde nós temos o nosso pior, onde nós temos os nossos limites, e toca para poder nos trazer para a vida. E aí essa é a água que teria num batismo, mas que se não tem batismo é aspergida sobre nós. A água é este sinal de que o impossível para Deus é possível. Ele quer nos tirar dos nossos limites, quer nos tirar das nossas molezas, quer nos tirar das nossas fraquezas, mas principalmente quer nos tirar da morte que tem dentro do nosso coração e da nossa vida pecaminosa, para nos trazer a vida, a água da vida. E este é o quarto sinal, a água do batismo. A água que no batismo nós morremos para o pecado e nascemos para Deus. Somos perdoados do pecado original. Então, o quarto grande sinal da vigília pascal, nosso Deus na água, que se mostra naquele sinal. E por fim, chegou a Eucaristia. Coisa que se vive todo domingo, mas nesse domingo é especial. Porque, irmãos, Jesus disse que vai voltar. Um dia ele vai voltar. E quando Jesus fala da volta dele, ele diz: este dia vem como um ladrão. Então vigiem, estejam despertos, estejam acordados. Quando Jesus faz uma parábola, ele fala sobre as noivas imprudentes e as noivas prudentes. As noivas prudentes são aquelas que vigiam durante a noite e esperam o seu noivo. E quando chega o noivo, elas estão preparadas. As imprudentes ficam esquecidas. São aquelas que são condenadas. No fim do mundo, na volta de Jesus, a esposa se casará com o seu amado. Nós chegaremos à plena união com Cristo, com o nosso desejo, nossa alma. E aí, na liturgia, irmãos, em especial na Salve de Aleluia, nós vivemos uma vigília exatamente para nos recordar que nós estamos ali celebrando a ressurreição, a vigília da ressurreição, do mundo que esperava pela ressurreição, mas também já prefiguramos a união do último dia, a união final. Nós queremos estar unidos ao Senhor, vigilantes, para que quando Ele voltar, nós estejamos preparados e a sua igreja vestida de noiva possa entrar na glória junto dele.
E este é o quinto grande sinal. Na missa, nós antecipamos o céu, nós antecipamos a verdadeira união com Deus. E é isso que tem que acontecer, irmãos. É isso, na vigília pascal nós vivemos bem esses 5 sinais da união verdadeira com Deus, da confiança nele, no quanto Ele nos toca, no quanto Ele nos ama, na vida nova que Ele quer nos dar. Tudo isso, meus irmãos, aqui resumidinho, bem rápido, para que você possa ver o quanto é rica a nossa igreja. E aí, como para finalizar o nosso partilhar nesse salve de aleluia, que nós peçamos para Nossa Senhora. Ela que de fato se uniu a Deus perfeitamente, a única que foi 100% santa, Imaculada Conceição. Maria que é de fato o caminho para chegar no céu. Maria que de fato é aquela que teve o sangue de Cristo correndo em suas próprias veias, carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue. Maria que gerou o Filho de Deus, Maria que teve esta graça. E se os apóstolos, que eram as verdadeiras testemunhas de Cristo, viveram com Cristo 3 anos em sua vida pública, Maria teve a graça de viver 30 anos com Jesus no particular. Maria é a grande fonte para vivermos uma verdadeira ressurreição, para vivermos uma verdadeira vida. Então nós lhe pedimos a Maria, santa e fiel, Maria que é o atalho para o céu, diz Padre Pio, Maria que é o molde de Deus, diz Agostinho, Maria que é como que todas as graças unidas. Sim, Maria, hoje nós lhe pedimos que nos dê a graça de vivermos bem esse sábado, vivermos bem esta vigília e nos unirmos bem ao Senhor que nos deu a vida. Que hoje, Mãe, pelas tuas mãos aprendamos e tenhamos certeza de viver junto de Deus para todo sempre. Que aprendamos, Mãe, a sermos unidos e lavados pela sua água, pela água de Deus. Que pelas tuas mãos, Mãe, nós possamos apresentar tudo aquilo que há de ruim em nós e que precisa ressurgir na graça e ser tocada pela bênção do Senhor. E pedimos, Mãe, media para nós esta graça, a graça da verdadeira conversão e de viver bem este sábado de aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe você, irmão. Se você gostou, mesmo esquema de sempre, clique em gostei se você está no YouTube, adiciona os favoritos aí, se inscreve no nosso canal. Se você está no Facebook, curte, compartilha o vídeo aí, curte a nossa página, nos ajude a lançar essas redes mais e mais. O sábado é um grande dia e isso aqui é só uma parte da grande riqueza da liturgia de sábado. Então, que você nos ajude, quem compartilha evangeliza também, nos ajude a fazer chegar mais longe essa graça, nos chegar mais longe essa evangelização. Que Deus abençoe você, Deus abençoe vocês, sua família, seus amigos, as pessoas que estão com você. Uma Santa Páscoa. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.